Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí chegando em nossa live. Vamos aguardar o pastor Noel se reconectar. Reconectando. Pastor, me ouve agora? Tá me ouvindo? Estamos. Como é que tá aí? Eu te ouço, você me ouve? Ouço bem, ouvimos Tudo bem. bem? Você me ouve? Tudo bem, tudo certo. Então tá ótimo. Como é que estão as coisas aí? Conexão ótima. Muito boa. Graças a Deus. Estamos vivendo um dia de cada vez e se adaptando. É, né? Se adaptando, né? É, A nova realidade. novos tempos que nós jamais poderíamos imaginar enfrentar, na verdade. Jamais imaginaríamos passar, mas estamos enfrentando. A irmã está fechando a cortina ali, ó. Olha, deixa aberta, irmã. Todo mundo está vendo a senhora aqui. Oi! Oi, a Não paz tem problema, Senhor, não. abençoado. Tá na benção. Tá na benção. Mas tem uma coisa interessante, né? Nesse novo modelo de vida. O ser humano, de tudo aquilo que Deus criou, o ser humano é o único ser que se adapta a qualquer nova circunstância que venha a ele. Né? Ele se adapta, diferente dos animais, né? Que tem o mesmo comportamento em circunstâncias diferentes. Então a gente demora um pouquinho, mas a gente consegue se adaptar rápido, né? A qualquer coisa nova, seja de clima, seja cultura, a gente se adapta, se reinventa, e essa é uma dádiva de Deus para os homens, né? Aquela questão da imagem semelhante, da capacidade de perceber a realidade e criar um mecanismo de defesa para sobreviver meio ao caos. A gente enfrenta isso em sociedade, nas mais variadas situações, né? É alguém que perdeu o emprego e está tendo que se reorganizar, se readaptar, está tendo que se reinventar, né? Como o irmão disse, a gente cada vez mais tem que se adaptar. E isso é uma característica nossa, né? Única do ser humano. É um presente de Deus para os seres humanos, né? Essa capacidade de se adaptar ao novo, ao diferente, né? Ainda bem que não é por instinto, né? A gente não vive por instinto, né? A gente tem a imagem, a capacidade de interagir com o meio que nos cerca. O homem é o único ser, e por isso ele é quem ele é, porque ele é o único que pode compreender a si mesmo, né? Ou pelo menos saber a existência de si mesmo e tudo de onde ele veio, o que ele faz, para onde ele está caminhando, né? A ideia da finitude, que um dia nós vamos sair embora desse mundo, um dia vamos embora desse lugar. São questões que, inclusive, assombram algumas pessoas, né? Que pensam que estamos nessa vida, aqui nesse mundo, eternamente. E isso assombra alguns, né? Tem umas questões interessantes. Assim, eu sempre fui muito insatisfeito com algumas respostas que a gente tem para alguns fatos. Eu estou terminando uma pós em neurociência, que eu queria compreender um pouco como que essas coisas acontecem no cérebro da pessoa, né? A pessoa tem um comportamento X porque ela sofreu trauma Y, mas eu não sabia dizer em que local do cérebro e qual o grau de lesão que provocou. Mas a neurociência tem essas duas máximas. A primeira que eu falei para você em relação à mente humana, de capacidade de se adaptar, que eles chamam de neuroplasticidade do cérebro. O cérebro, embora você esteja maduro, o cérebro ainda consegue, né, se reinventar. E a outra máxima é a seguinte: se um ser humano conseguiu, qualquer outro ser humano pode conseguir. Entendeu? Se um ser humano voou sem asa, qualquer outro ser humano pode, porque aquilo ali é inerente aos humanos. Isso é fantástico, né? É fantástico. A descoberta que uma mente humana pode conseguir, ela é patente a todos, né? Porque estão todos no mesmo nível, de certa forma, né? Estamos todos numa mesma condição. A condição de igualdade. Isso em tese também, né? Porque existem também os fatores que, às vezes, né,
acabam criando verdadeiros abismos, né? Os fatores externos, né? Então, a neurociência também, a psicologia, vai dizer, a psicanálise, que nós somos 30% genética e 70% vivência. Ou seja, o meio que você se desenvolve, que você cresce, ele contribui muito para a sua formação de personalidade, de espiritualidade, de sexualidade. Ou seja, o indivíduo é muito, quando adulto, resultado das suas relações na fase infantil, né? Na fase primeira, que a gente chama da fase de dependência total, dependência parcial, depois... Então, evidentemente que esse meio influencia muito, e às vezes o cérebro não consegue alcançar todo o potencial que ele tem para se desenvolver. Há uma fala também da psicologia de que cada pessoa nasce trazendo 600 potencialidades, 600 capacidades que precisam ser desenvolvidas, que se não for desenvolvida, não for estimulada, você sepulta, né? Por isso que fala que o cemitério é o lugar que está sepultado os grandes projetos, né? Porque o indivíduo não teve um meio que o estimulasse para que isso viesse a ser uma realidade, aquela criação castradora, limitadora, né? Que sepulta o indivíduo vivo, né? Sem poder explorar toda aquela capacidade que Deus deu para ele. O irmão compartilha. Hoje em dia, essa frase ela é muito relativizada, muito questionada. Ela é questionada pela corrente mais progressista, e ela é também pela mais conservadora, defendido por uns por outros. Enfim, o homem é produto do meio, em termos absolutos. O irmão concorda com isso? O homem seria o produto do meio? Esse meio pode influenciar? Não, a gente tem, numa linguagem, né, da saúde emocional, o meio tem uma contribuição muito grande, né? Por exemplo, uma criança que foi rejeitada na infância, ele pode reproduzir no comportamento adulto uma relação de insegurança, de medo, tá? Então, assim, você tem uma contribuição muito grande do berço, né, da área de vivência, aqueles momentos ali. Influencia, mas não determina, porque você vai ter situação de que o indivíduo nasceu no mesmo contexto de berço de um outro, tipo dois irmãos. E um consegue avançar independente do meio, o outro não. Mas tem uma frase do Leonardo Boff, no livro chamado A Águia e a Galinha, que ele conta a história de uma águia que caiu no quintal de um sitiante, e ele criou a águia como galinha. E aí ele falou assim, não é possível. Aí ele começou, depois que a águia cresceu no meio do galinheiro, ele pegava a águia todo dia de tarde e colocava no braço, voa, voa que você é águia, voa. E a águia olhava para o universo, voltava para o poleiro. Mas um dia a águia foi embora. Aí ele disse o seguinte, não importa o ninho se ova de águia, né? E tem uma outra coisa também, aí, isso na linguagem emocional, motivacional. E na linguagem teológica, é aquela questão, o homem em Cristo, né? O evangelho é o poder para transformar, né, o indivíduo de qualquer situação. Então, o homem em Cristo, ele vem para um lugar que ele não deveria sair, ele vai cumprir os propósitos de Deus. Aí não há meio, né? Não há coração duro, não há região dura, né? O evangelho chega e implode, né? Mas o meio realmente ele influencia muito, muito. Não determina, e o homem não é fruto do meio, né? Não dá para ser. A gente viu isso muito no período pós-Idade Média, com algumas correntes, inclusive a corrente teológica, que foi muito, muito útil no processo para tentar debelar o alcance da reforma. Porque tinha aquela questão falava, não, você nasceu para ser um vassalo. Se Deus quisesse que você fosse um senhor feudal, que você tivesse alguma propriedade, que você fosse uma outra pessoa, você teria nascido filho de um senhor feudal, filho de um comerciante, filho de um burguês, que era um termo que não era usado na época, né? Estava começando isso ainda, mas existia também um conceito teológico em que afirmava que as pessoas elas deveriam aceitar aquilo que elas eram, no meio que elas nasceram. E você nasceu filho de ferreiro, você vai ser ferreiro. Você nasceu filho de, sei lá, de cuidador de feno, você vai ser até morrer. E chega um momento que, como o irmão falou, a Bíblia fala sobre a nossa potencialidade, aquilo que a gente pode conseguir em Cristo.
em que essas pessoas falavam, não, eu posso, né? Eu tenho condições, não há ninguém melhor do que eu, não é uma coroa que torna uma pessoa melhor do que eu, porque durante séculos ou milênios a humanidade se viu subjugada por homens que detinham autoridade, né? Inclusive até em nome de Deus. Né? Foi o que nós vimos durante muito tempo. Né? O termo que é utilizado para isso é determinismo filosófico, né? Que é um Eu fiz uma série de palestras sobre suicídio, né? No ano passado, tanto em setembro quanto nos outros meses, viajei bastante, e eu tive que fazer uma pesquisa sobre o índice elevado de suicídio na Idade Média. Né? E acontecia exatamente por isso que você falou. Na Idade Média, o sujeito que nascia nobre morria nobre, ele nunca ficava pobre. E o sujeito que nascia plebeu morria plebeu. Então, isso aconteceu também na época da escravidão. Então, o cara que nascia plebeu, ou camponês, ele não tinha como mudar a sua situação de vida. Não. Então, ele não tinha um ideal, então ele se matava. E o nobre, que também não tinha um ideal, fazia duelo para morrer como herói. Né? Então, a falta de ideais, a falta de objetivos para serem alcançados, torna a vida sem sentido. Então, tanto se mata o cara que não tem como subir, como também se mata o cara que não tem como descer, né? Então, isso foi uma forma de controle. A gente tem hoje ainda esse voto de cabresto, o feudo, o senhor, né? A pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que tenta se manter, né, essa ideia de que você é servo, vai morrer servo, e o outro é senhor. E aí a gente tem essa divisão de humanidade por classes sociais, por raça, enfim. Né? Opressor e oprimido, né? Fala sobre essa questão, né? A gente está pulando, tá indo para um lado, mas eu queria fechar. Pode falar, pastor. Eu ia introduzir, pegando isso tudo que a gente está falando, a gente vai cair numa humanidade totalmente adoecida na questão emocional, né? Por quê? Porque a gente vive um tempo contemporâneo de muito ativismo, de muita imposição, né? De muita exigência, que a gente não dá conta de alcançar isso. Aliado a essa distribuição de castas que a sociedade imprime ao indivíduo que compõe a sociedade, que você fica sempre na periferia da sua existência. Então, a gente tem, na verdade, hoje, falando a nível de Brasil, de mundo, a gente tem uma pandemia provocada por um vírus e uma pandemia emocional e uma pandemia espiritual e uma pandemia mental, né? Que eram questões que já existiam, né? Mas que com essa situação atual, ela foi potencializada. Né? Então, isso que está acontecendo no sentido existencial, espiritual, é a soma a possibilidade de... Ficou mudo por alguns segundos. Eu falei que a gente vive uma pandemia provocada por um vírus, uma pandemia emocional, física e espiritual, né? Que é, na verdade, o resultado de todas essas violências que a humanidade vem sofrendo e proporcionando a ela mesma ao longo da história. E o pano de fundo disso também, pastor, que o senhor não falou, mas deve ter pensado também, nós temos um pano de fundo de uma pandemia na política também. Um colapso político que atrapalha tudo também. Que é a social, né? Social, né? Social. O que acontece, Alcemar? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela vai classificar saúde da seguinte forma. A saúde é um completo bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. O espiritual é introduzido depois dos anos 2000, né? Então, para ter saúde, você tem que ter essas 4 áreas equilibradas. Então, eu tenho uma patologia, uma virose que atinge o físico. Evidentemente, o emocional, o espiritual e o mental também vai ser. Uhum. Só que esse indivíduo que precisa de saúde, ele está inserido numa sociedade estatal, né? Ou seja, onde ele tem uma série de relações para serem desenvolvidas enquanto sociedade e que o Estado tem um papel de permitir, através da Constituição, que esse indivíduo tenha acesso às questões básicas da sua sobrevivência. Se o Estado, né, não consegue entregar essa demanda para o indivíduo que já está patologicamente, já está adoecido, e aí acaba não encontrando, né,
debilitado, né? Então, na verdade, a ausência do Estado expõe ainda mais a fragilidade, né, do indivíduo. Então, por isso que é importante a gente pensar na questão emocional, né? Então, a gente vai... Isso é tão grave que a OMS tem uma classificação chamada CID-10, que é onde se classifica as doenças da mente, né? Então, esse CID-10 ele é bem extenso. Aí eles vão dividir a mente de dois tipos de patologia, a neurose e a psicose. A psicose é uma doença estrutural, é um Alzheimer, uma esquizofrenia, um tipo de demência. A pessoa teve um AVC, ou seja, ela tem uma lesão no cérebro, lá no hipotálamo, em alguma parte do cérebro, no hipocampo, que ele tem uma lesão. É a doença que está na mente, mas não está na imagem. É uma doença que o cara levou através de uma emoção. E como é que isso funciona? A neurose, a doença emocional, é sempre uma reação, né, exagerada do indivíduo em relação às vivências. Então, a neurose tem a ver com qualidade de emoção descarregada para a vivência, para as questões da vida. E a psicose tem a ver com qualidade de mente, né? Então, a gente tem isso como doença. Então, aí quais são essas doenças? Depressão, bipolaridade, ansiedade, borderline, estresse, burnout, tudo isso são tipos de doenças, né, emocionais provocada por esse excesso de emoção que o sujeito despeja mediante a sua dificuldade de lidar com a vida, a forma de reagir, né, em relação à vida. Então, a doença emocional é isso, é uma quantidade exagerada de sentimento. Para fazer uma coisa assim, simples aqui, a depressão, né, que é mais fácil da gente falar, seria excesso de passado, excesso de luta, excesso de dor, algo que ficou para trás. A ansiedade é uma mente constantemente projetando o futuro, e a angústia é o objeto. O objeto é o que eu tenho afeto, né? Então você tem um excesso de passado, um excesso de futuro, um excesso de ausência. Então, esse indivíduo ele está numa doença chamada de emocional. E isso tudo é provocado pelas vivências, né? Pelas reações que a pessoa tem que ter. Dizendo assim de uma forma mais simples, o que é uma crise emocional, uma doença emocional? É uma reação orgânica que o indivíduo tem mediante algo inesperado. Então, se acontecer alguma coisa com você que você classifica de ruim, você vai reagir com tristeza, com choro, com raiva, com ódio. Se você classifica bom, você vai soltar fogos. Essa reação é normal. O que não é normal, o que é patológico, é quando essa reação se exagera, né? Então, morreu o seu cachorro. Você vai chorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas ficar 4 meses chorando, essa emoção está por demasiada em relação ao investimento do objeto. Aí que está a patologia. A reação orgânica, né? Mediante desproporcional, não é? Totalmente desproporcional. Agora, deixa eu falar uma coisa. Continua nesse raciocínio, está muito bom. Um comentário aqui. Uma vez eu vi um pastor falando que ele visitou um desses Pinel da vida aí, e o que ele encontrou de crente, lá dentro. Aí eu vou falar uma coisa para o irmão, que os nossos amados que nos ouvem também não se escandalizem comigo. Por que crente tem tanto problema emocional? Mas eu não estou falando emocional de ansiedade, de depressão, não. Alguns crentes, e muitos deles, principalmente aqueles de correntes menos esclarecidas do ponto de vista da Bíblia, que vivem seguindo esses líderes messiânicos, essa gente, você observa esses irmãos, eles têm sérios problemas emocionais, eles têm problemas, e não é coisa simplória, não. Você olha para aquela pessoa e você fala assim, meu Deus, eu acho que esse camarada a qualquer momento vai ser internado, porque as reações dele são típicas de alguém que está prestes a surtar. Por que isso? Então, será que é esse cinturão que a religião impõe na pessoa? Essa camisa de força que a religião põe no ser, no indivíduo cristão?
Então, esse pastor amigo seu, ele está no mesmo pensamento que eu. Eu trabalho no centro de saúde e trabalho com psiquiatria também, né? Com psiquiatra. Então, eu já fui muito à clínica de psiquiatria e a maioria da população é evangélica ou religiosa. Isso é uma verdade. Agora, o que tem? Tem essa questão de espiritualizar a vida. Então, quando eu vou fazer uma palestra numa igreja sobre, por exemplo, eu falo, ó, depressão é doença, como câncer é doença. Está lá na OMS. Não é falta de fé, não é falta de caráter. Ansiedade, depressão, insônia é doença, é classificado no CID-10. Então, não, câncer é doença, depressão e ansiedade também é doença. Né? Então, é desmistificar isso, né? De que não é uma fraqueza espiritual, falta de fé. Tá? Então, espiritualiza muito a vida. E a outra coisa que você falou, esse cinturão. Então, a religiosidade distorcida, ela ajuda muito o indivíduo a fugir da autoconfrontação. O que acontece? Quando acontece uma coisa na vida do crente, ele fala 3 coisas. É vontade de Deus. Foi o diabo. Mas ele nunca olha para ver se, de fato, ele tem alguma participação naquele fato. Então, ele sempre se isola da autoavaliação, da autoconfrontação. Então, ele vai em nome de Deus. Só que tem um problema. Um dia a bola de aniversário estoura. Né? Então, a gente fala assim, todo excesso esconde uma falta. Aquele irmão que chega sempre no horário, que não falta culto, a gente chama de sublimação, né? Que é um indivíduo que tem um desejo pecaminoso, não pratica porque a fé dele não permite, aí ele, em vez de resolver, encontra o gozo numa ação elogiosa. Aí aquele elogio que você dá para ele, né? Na verdade, ele está tendo um gozo. Então, ele vai sublimando, ele vai se negando, em vez de tratar, e um dia, fala, cadê o irmão? O irmão foi embora, está no mundão, né? Então, esse cinturão realmente faz com que os cristãos acabem não olhando que, assim, nós somos cristãos, mas somos humanos, né? E a humanidade é uma característica tanto do cristianismo que Deus se fez homem. Então, não pode descartar que o ser humano tem uma reação orgânica mediante qualquer coisa que ele não espera, né? E aí que vai entrar a inteligência emocional. Já que a gente tem esse imperativo de ter uma reação mediante algo que a gente não espera, como é que a gente lida com isso? Né? Já que isso é algo nosso. É algo positivo, é algo de Deus. Né? O que não é positivo é quando a gente, né, de uma forma neurótica, não consegue lidar com isso. E também por uma série de questões. Aí o que a gente tem? Tem uma pesquisa que diz assim, que uma pessoa que alcançou sucesso, seja ela quem for, um pastor, um empresário, ele conseguiu isso por 20% é o QI, né, o coeficiente de inteligência, uma pessoa que tem uma inteligência, uma pessoa 80% é QE, que é coeficiente de inteligência emocional. Então você vai ver o cara que é muito bem preparado, né, muito bem estudado, mas ele não consegue sucesso emocionalmente, ele não é inteligente. Né? Então você vai ver que nessa balança, a pessoa que tem a capacidade melhor de lidar com as questões emocionais são as pessoas que vão ter menos doença, né? Que vão avançar mais, que vão ser mais realizadas, que vão ter uma adoração melhor. Né? Eu, quando eu fiz a psicossomática, a gente analisou Jesus. O professor falou assim, literalmente, pastor, Jesus nunca iria morrer de uma doença emocional. Aí eu falei, por quê? Porque se ele ia se ele via um amigo dele morreu, ele chorava. Quando morre um amigo, a gente chora. A emoção da morte é choro. Ele ia a um casamento, ele comia, bebia, dançava com todo mundo, porque a emoção da festa é alegria. Ele viu uma viúva sepultando seu filho, ele tinha compaixão. Ele viu os caras vendendo a fé, ele teve ira. Então, Jesus permitia que as emoções humanas dele saíssem no momento que ela tivesse que lidar com a circunstância para a qual ela foi criada. A gente não, a gente castra. A gente vai para o sepultamento, em vez de chorar, quer rir. Vai para o casamento, em vez de rir, quer chorar. A gente se faz de forte. E aí, ele sabe que não é isso. Isso é falta de inteligência emocional. Então, o que acontece? O que é isso? Né? É uma capacidade que a gente vai adquirir de lidar com as nossas emoções. Né? Aí, tem alguns processos interessantes na inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. Né? Então, veja bem, a gente precisa, antes de tentar conhecer o outro, que é muito difícil, se conhecer a gente, que é muito difícil. Sócrates partiu dessa premissa, que a grande sacada da vida era o conhecimento de si mesmo.
né? Ele falou que em relação a isso ele só sabia que nada sabia, ou seja, até o próprio conhecimento pessoal, para ele, é impossível, mas acreditar que você não consegue é que faz você ser grande. Quando você acha que você conseguiu, você é pequeno. Uma vida não examinada não merece ser vivida, ele falava, né? A vida deve ser examinada, né? É uma análise da própria vida, né? Se não examinou, não merece ser vivida. Sim. Então, você começar a perceber como que você lida com as suas próprias emoções. Olha só, quando eu chegava na igreja no domingo à noite para o culto, que me falava assim, o Ministério Louvor não ensaiou. Josemar, aquilo me dava uma raiva, eu ficava com ódio, eu ia para o culto envenenado. Depois eu comecei a perceber que eu podia fazer o culto sem música. Entendeu? Aí comecei a notar, como que eu reajo quando eu chego em casa e a minha esposa fala assim, por que você não trouxe aquela comida? Aí comecei a notar como que eu reagia e comecei a perceber que eu tinha que deixar barato, ou seja, gastar menos, né? Então a gente começa a gastar uma carga emocional em coisas que não mudam nada. A nossa esposa gosta muito disso, de mudar os móveis, né? Aí você chega, mudei o móvel. Ficou legal, né? Mas por quê? Mas mudar um móvel, né? Muda a situação econômica, salva as pessoas, não muda nada. Então a gente compreender que algumas emoções que a gente descarrega são totalmente necessárias. Então a gente tem que começar a observar, em tal circunstância, como que eu reajo? Numa reunião de diaconato, né? Você faz muito isso aí também, não, de liderança, que vem um líder para te apertar, como é que você reage? Como é que você faz? Você se irrita, você responde, você trabalha... Então a gente tem que começar a perceber como que a gente reage nas mais diferentes circunstâncias e anotar, né? E começar a avaliar, mas isso é necessário? Isso é desnecessário? Isso vale a pena? E começar a ter essa inteligência. Então o autoconhecimento é fundamental. Depois, a automotivação, que é mover-se em direção a alguma coisa sem precisar de motivação externa. Entendeu? Você tem uma automotivação, ou seja, você está pronto para se mover em direção a um objetivo, a um algo, independente de que isso te traga algum tipo de retorno, né? Aquela crueldade que os pais fazem com o filho. Se você passar de ano, eu te dou uma bike. Se você passar de ano, eu te dou isso. Ou seja, a criança é motivada a estudar, não no entendimento de que o estudo é necessário para a vida, mas no entendimento de que ele tem que estudar para receber um presente. Então, a motivação vinculada ao objeto. O dia que não tiver o objeto... É a barganha. E na inteligência emocional é barganha. E na inteligência emocional é automotivação, pô. É aquela paz de Cristo, aquela alegria de Paulo, aquela Charém, que não depende do que está à volta. Eu sei ter muito, sei ter pouco, eu passo por isso contente. A minha alegria, a minha paz não depende do que está à volta, a minha motivação. Essa é a grande sacada, né? Isso aí. A outra, que é fundamental na inteligência emocional, é reconhecer a emoção dos outros, né? Começar a observar como é que a sua esposa reage, como é que aquele líder, como é que ele reage, e você começa, então, a ter uma coisa fantástica, que é você começar a estabelecer expectativas reais em relação às pessoas. Então, ele não pode ganhar esse retorno porque ele reage da forma X, né? Aí daí a gente reduz a frustração. Quando a gente começa a identificar nas pessoas que estão à nossa volta, como elas têm reação emocionais nas circunstâncias diversificadas, a gente vai ajustar a expectativa em relação àquela pessoa e aí a gente vai reduzir a nossa frustração, né? Que é terrível. Você aposta em alguém, joga uma expectativa, mas a pessoa não tem como te dar aquele retorno, ela não tem aquele potencial, aquela capacidade. E o outro processo da inteligência emocional é a empatia. A empatia mais a compaixão reduz o julgamento. Então, quando eu entro no outro e começo a tentar entender, a sentir o que o outro está sentindo, eu falei, eu não concordo com essa ação de Francisco, mas se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito o mesmo. Então, a empatia, né? Essa capacidade de você ser assertivo, de você estar disposto a ouvir, desenvolver a compaixão. Essa coisa de Jesus, né? De que não tinha dinheiro, de que não era bonito, mas as pessoas queriam estar perto dele, né? Porque é compaixão. E, por último, você lidar nos relacionamentos externos com as outras pessoas. Que é o seguinte, quando você vai se relacionar com alguém e você se conhece, e você conhece essas pessoas,
você vai ter um soco na mesa. Autocontrole. E esse autocontrole mais a empatia, ou seja, com o outro. O autocontrole é seu, a empatia com o outro. Então você começa a se relacionar, se controlando em relação a fulano, e ao mesmo tempo vai ganhando desse fulano a simpatia. Então, relacionamento externo, relacionamento consigo mesmo, conhecer o outro, né, da sua automotivação e empatia. São as características, né, de uma inteligência emocional. Agora você quer fazer... Só queria fazer uma pergunta, pastor. Pergunta não, só uma colocação. Então, a inteligência emocional, uma pessoa que tem um bom nível de inteligência emocional, por exemplo, um pastor, ele necessariamente deveria ou deve ter um bom nível de inteligência emocional para poder compreender a dor do próximo, para poder viver os sentimentos do próximo, para ajudar com a empatia, para se mover em compaixão, assim como Cristo fez e faz, óbvio, né? E tudo isso que o senhor falou. Mas, por outro lado, o membro, e membro, quando eu falo membro, não falo como oposto ao pastor, mas a pessoa que não trabalha com liderança, porque pode se parecer que só quem trabalha com liderança, seja pastoral, seja de uma administração, de uma corporação, perfeito? A pessoa pode pensar, bom, isso aí é atribuição de um líder, é necessário para quem é líder, mas se você olhar por uma ótica dentro da igreja, se muitos de nós, membros das nossas congregações, aplicássemos os princípios básicos ou características da inteligência emocional, certamente teremos menos brigas, teremos menos problemas, teremos mais amor, teremos mais harmonia, teremos mais mutualidade, teremos mais participação, choraríamos mais com o irmão, não pelo irmão, mas com o irmão, pelo e com o irmão. Estenderíamos mais a mão, porque sentiríamos a dor daquele irmão que está enfermo, que está chorando. Então, a inteligência emocional, ao meu ver, ela atinge não só quem é líder, como quem não é, né? De todas as formas, a aplicabilidade dos conceitos da inteligência emocional, ela, para o indivíduo, de um modo geral, ela é extremamente salutar, correto? Correto. E aí, pegando o seu gancho, eu vou citar duas coisas. Uma é da neurociência, junto com aquela de que um homem conseguiu, o outro consegue, e de que a gente se adapta. A terceira é a seguinte: todos nós nascemos com a necessidade de congregar, nós somos gregários de relacionamento, né? Então, todas as pessoas, por terem que se relacionar, por precisarem disso, precisam desenvolver inteligência emocional. Ela precisa se conhecer, porque ela vai se relacionar com alguém, conhecer o outro, enfim. Perfeito. E a outra questão, quando você fala assim, né, o pastor tá, você pode pegar uma coisa. Os pastores mais bem-sucedidos no ministério, bem-sucedido que eu falo não é de igreja grande, não. Sim, né? Perfeito. É de igreja saudável. São os pastores que estudaram menos. Você pode observar. Porque ele tem mais inteligência, ele sabe lidar, ele é pastor, né? Ele sabe abraçar, sabe beijar. Claro que isso não é uma regra. E o que a gente está falando, o que você falou, é o que o Evangelho propõe. Jesus foi o mestre de ensinar inteligência emocional. Uhum. Ele sabia que Judas ia trair, em nenhum momento expôs Judas. Isso, né? Isso ele ficou aquela mulher deprimida, sem esperança, curou e falou assim, atribuiu o mérito do milagre a ela, a tua fé te curou que nada, quem curou foi ele. Então ele era o mestre da empatia, da compaixão, né? De levantar estima. Por isso que as pessoas, eu e Hamilton, um dia escrevemos numa folha assim, por que as multidões seguiam Jesus? A gente tomando café. Bota aí. Ele não era bonito, não tinha dinheiro, não fazia bajulação. Aí Hamilton botou. Seguia porque ele amava ensinando, amava perdoando, amava curando, amava conversando. As pessoas queriam estar perto porque o sujeito tinha empatia, o sujeito tinha autocontrole, o sujeito conhecia o outro como ninguém, que ele conhecia o coração, né? Tem essa vantagem, Jesus, né? Ele conhecia o coração, né? Então é tremendo. Agora veja bem, o que a gente precisa pensar? Como que as emoções agem? Elas existem para quê? Então a gente tem duas classificações aí. As emoções inatas, aquelas que vêm com a gente. Tristeza, alegria, medo, esperança, tá. E as secundárias, essas que colocam na gente culpa, inveja, tá. Isso a gente vai aprendendo.
Então, a emoção é o seguinte, quando você se depara com alguma situação, né, o seu cérebro dispara um programa para todo o seu organismo e vai dizer 3 coisas para você. Você pode agir, você pode atacar ou você pode fugir. Então, eu me deparei com uma cobra. Naquele momento, dispara uma descarga no meu organismo que eu vou ficar pálido, meus olhos, a minha pupila vai esbugalhar, eu vou tremer, tem alguns intestinos que fazem a reflexão contrária, aquela expressão, né? Cagar na calça. É verdade que o intestino faz o processo contrário. Você fica. Aí naquele momento você faz o quê? Você foge. Porque você se sentiu ameaçado, né? Então, na verdade, a emoção primária serve para quê? Para manter a sobrevivência humana, manter você vivo, né? Então, na hora que você vê uma ameaça, a coisa mais absurda é usar a razão. Você tem que usar a emoção e fugir. Só que a questão é a seguinte, quando eu fujo, eu estou sendo guiado pelas minhas emoções. Nesse momento, eu não consigo perceber se é uma cobra mesmo, se ela tem veneno, se ela morde, entendeu? Mas eu vou fugir. Aí, a grande sacada, que seria inteligência emocional, é o equilíbrio entre emoção e razão. Por quê? Porque sempre a emoção é mais rápida do que a razão. Então, veja bem, se alguém te xingar, se você não esperar 20 segundos a 10 segundos, você vai xingar também e vai se arrepender. Então, toda decisão tomada no ardor da emoção, você vai se arrepender. Por quê? Porque naquele momento quem está no controle é a emoção, não é a razão. Então, o que precisa ser percebido? Como ela é mais veloz do que a razão, a gente precisa trabalhar um equilíbrio e entender o seguinte, a razão e a emoção não são rivais. Elas são aliadas, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, que elas são aliadas e a inteligência emocional vem quando? Quando você, num contexto desse, fugiu e para aí, agora vamos analisar a realidade. O que de fato é, né? Então, o medo ele tem essa capacidade de fazer você fugir, porque você tem que fugir mesmo. Mas depois você precisa de quê? De voltar ao racional para analisar. Quando que esse medo é patológico? Quando que o medo é uma doença emocional? Não é uma reação normal? Quando você vai novamente ter medo de coisas que não são ameaçadoras. Eu tenho medo de escuro, medo de morto, medo daquilo que não tem ameaça. Isso não pode ser uma reação emocional mediante o perigo. Então, a inteligência emocional ajuda, faz com que a gente equilibre isso, razão e emoção, né? Respeitando a função de cada uma dada por Deus a nós. Então, é equilibrar isso, não dar uma descarga muito grande emocional, né? E também não trabalhar a sua razão, porque você não consegue. Você precisa dessas duas coisas. Essa discussão é muito legal nas igrejas, né? Eu já pesquisei sobre isso. Tem a igreja que é totalmente racional. Eu fui de uma igreja batista que ele fazia o boletim do culto, o tempo podia cair, ele continuava o boletim. Vamos ouvir o irmão falando. Nada sai dali, né? Ninguém mexe o pé, ninguém faz nada. E já fui em igreja que as pessoas nem leram a Bíblia, só gritaram. O ideal é o quê? Tem as duas coisas. Tem que passar, né? Se você faz só emoção, é sentimentalismo. Se faz só razão, é aridez. Então você precisa o quê numa liturgia? Trabalho emocional do povo, né? E depois você vem com a palavra e faz a decisão racional para o cara entender a mensagem. Então a gente precisa entender, eles não são inimigos, eles são aliados, né? Eles se completam. E é exatamente aquilo que Deus deu a gente. Então a emoção é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Existe até um livro, não lembro agora o autor, antigo, deve ter mais de 25 anos, Evangelho Equilibrado, e que fala exatamente isso, a vida do crente, né? Você não tem que ser extremista, você não tem que ser racionalista, você não tem que ser emocionalista, mas você tem que ser equilibrado. Você falou algo muito pertinente, porque eu já fui em igrejas que você entrava na igreja, mas se você deixasse cair um alfinete no chão, você ouvia a alfinete cair na hora do culto, não é? Também já fui em igrejas que o movimento era tão grande que na hora do louvor, os irmãos no poder pegavam o microfone e jogavam no chão, né? Jogavam no chão e começavam a pular. Né? Não preciso nem dizer que eu saí. Desse dia eu não fiquei. Era muito forte para o meu coração, era muita emoção para o meu coraçãozinho. Né? Mas são os extremos.
né? E também é interessante, o irmão falou, quando se fala em emoção, emoção, elas são múltiplas sensações, né? É um turbilhão de sentimentos que nós temos e muitas vezes a gente não consegue definir. E esse é o grande problema, quando você revida pela emoção, você dá o troco na emoção, você não sabe aquele sentimento que você tá tendo, não é verdade? Quando você age nessa questão emocional, que é legítima a emoção, você age sem a razão. Então você não sabe o que você está fazendo. Mas só que vai passar em 10 segundos ou 20 segundos, você vai voltar a racionar. Poxa, que coisa que eu fiz. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a Bíblia fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A Bíblia tem 365 vezes a expressão não tema. Então, às vezes, os crentes pensam que ele não pode ter medo. O medo que a Bíblia está falando, né, é outra coisa. É o medo de você dever. Agora, a reação, né, de medo mediante uma ameaça, ela é natural a todos os seres humanos. A gente tem que ter medo de ser assaltado, medo de ser atropelado, medo de morrer, são medos normais. Agora, quando isso te impede de sair de casa, que vai ser um pânico, né, que você, não, eu não vou, aí já é patológico. Então, é exatamente isso. E a emoção, ela é fundamental para a sobrevivência humana, né? Porque você pode fugir da cobra, aí falar assim, bom, eu vou ver que cobra é e voltar e matar a cobra, ou espantar, entendeu? Então a emoção é fundamental. Agora veja bem, só para a gente ajustar aqui. Dentro dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente tem uma situação que alterou tudo na vida humana, né, a nível mundial. Tudo foi alterado, né? Tudo foi alterado. Eu hoje conheci 2 momentos, né, que eu chamo de primeira onda, que estão usando esse termo para a doença. Então, no primeiro momento, quando nós fomos pegos por essa questão, algumas emoções eram naturais, alguns sentimentos, né, que a emoção gera o sentimento. As incertezas, né, inicial, o medo de perder isso, de perder aquilo, uma certa depressão. Tá? Hoje, nesse segundo momento, algumas incertezas viraram certezas, né? A gente já sabe que muitas coisas vão mudar. A gente sabe que precisa se adaptar, por exemplo, ao culto online, às lives, porque essa é uma realidade que vai ficar, independente que se volte ao modelo parecido. Então, tem 2 momentos. Aí a gente tem o quê? Um isolamento, né, que interrompe a dinâmica daqueles indivíduos, jogam num confinamento de uma casa, que aí você tem que lidar espaço, quantidade de pessoas, uma rotina que não é a rotina da vida, é uma rotina carregada de dificuldades e aflições, né? Então você tem uma bomba atômica. Ontem eu fiz uma live sobre sexo no casamento, eu trouxe 2 pesquisas. A China e a Rússia estão num índice de divórcio muito grande. Então o divórcio, a pornografia, a violência feminina aumentou muito, porque você já tinha uma relação que não era boa, mas o cara saía e chegava de noite, né? Então, a questão realmente desse momento aí, ele potencializou, é um gatilho, inclusive para a questão mental mesmo. Muita gente que tinha uma doença estrutural, isso é um gatilho para a doença mental, um gatilho para a dificuldade espiritual, um gatilho para essas crises emocionais todas aí e física. Então, a gente vive uma situação onde a dificuldade de reação emocional que está se vivendo, ela é muito maior e o corpo dispara a todo momento uma série de perguntas, de questionamentos, de dificuldades. Aí você tem todas essas incertezas de quem, né, de quem está à nossa volta, coordenando o país, direcionando o país. Todo dia tem um preso, uma corrupção. Então a gente está meio assim, um barco no meio do mar, com as âncoras soltas, né, sem saber para onde a gente vai. E isso tudo... claro, estou fazendo uma metáfora, isso tudo expõe ainda mais o indivíduo nas suas dificuldades de lidar com as questões da vida. Então, é uma situação gravíssima, gravíssima, gravíssima. Né? Nós estamos enfrentando realmente dizem que talvez seja a pior crise da história moderna. Alguns falam que é apenas superado pela Segunda Guerra Mundial, mas é bem verdade que a Segunda Guerra Mundial, os conflitos se concentraram na Europa, né? Na Europa. E parte ali no Pacífico e tal. Enfim, então, hoje você tem um problema em âmbito mundial, literalmente mundial.
E como você falou, vem como ondas. E o grande problema desse processo vir como ondas é que, imagina, você está numa praia, na beira ali da orla, você está num hotel tipo 3º ou 4º andar, e você está vendo lá embaixo o tsunami se formando. E você sabe que não vai dar tempo de você sair, descer, andar, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500 metros, porque aquela onda, dada a sua magnitude, dada a sua força, ela vai te alcançar. Então, a única coisa que você faz, o único meio que lhe resta é algo chamado oração, em que você pede a misericórdia de Deus para que ele age de maneira sobrenatural, para que aquela onda que vem como certa, como clara, ela se quebre no meio do caminho, ela seja atenuada, e quando chega onde você está, ela já chega sem força alguma. Porque é o que acontece. Porque nós ficamos vendo isso tudo se formando. Japão, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, e todo mundo olhando, e eu fico imaginando as pessoas que já tinham essa propensão, esse tipo de sentimento, né, de problema, de ansiedade, depressão, sei lá qual for, aquela pessoa, aquilo foi somatizando, ela foi vendo, e eu falava isso, não sei se foi na live de anteontem ou hoje com alguém, nós estarmos vendo números, só que esses números transformaram-se em rostos, em nomes, em proximidade. Então a coisa mudou. Então a pancada não foi de uma vez só. É igual aquela coisa, né? O mal que se tem que fazer, que faça de uma vez. O bem, faça de maneira bem alongada. E acontece que o mal que estava acontecendo para gerar isso tudo, ele veio gradativamente se formando, construindo um quadro que hoje nós vemos. E o grande problema é que vimos China, Itália, Espanha, França, alguns países, Estados Unidos, e nós, ao que parece, ficamos de braços cruzados, do ponto de vista, né, humano, esperando a onda chegar para nos levar, porque não houve o que fazer, e esse sentimento foi aflorando, e hoje está completamente incontrolável do ponto de vista da percepção das pessoas em relação ao amanhã, porque chegou no nosso quintal. Aquilo que estava do outro lado do mundo está no nosso quintal. Então, aquela pessoa que já tinha algum problema nessa área, aí sim, ela se viu, a bomba caiu no colo, literalmente, dela. E o que fazer agora? Eu acho que outro rosto que aparece, além desse rosto, né, de ser conhecido a nós, é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que você é um pastor incompetente no momento que a sua igreja está no auge, o Brasil está no auge. Se você é um pastor incompetente no auge, quando vier a crise, você não vai se tornar competente. Não. Então, eu acho que nós estamos descobrindo uma coisa que a gente sabia, mas que a gente jogou lá no inconsciente coletivo, ou fez como fazem as mães, né? A gente fez um olhar seletivo. Então, a gente agora está vendo, que a gente sabia, que todas as estruturas nossas são frágeis, né? Então, a saúde, a educação, né? Toda a estrutura, não do profissional, né? A estrutura econômica, tudo isso que já era frágil, né? Mas que saía, né, bem porque tinha uma situação controlável. Então, eu acho que esse olhar nosso para todo o sistema, né, que a gente confia, espera, né, no sentido humano, e perceber que eles não têm nenhum tipo de resistência, também ajuda o barco a afundar mais rápido, né? É um Titanic, né, afundando devagar. Agora, eu penso, né, que nós, por sermos cristãos, a gente precisa ter um olhar, né, um pouco mais avançado em relação a tudo isso. Claro, né, primeiramente avaliando a realidade, né? Não podemos espiritualizar uma realidade que é real, mas a gente precisa, e eu acho que esse é o seu trabalho, tem sido o nosso trabalho, fazer com que a gente tenha essa inteligência emocional para a gente realmente equilibrar a nossa emoção e a nossa razão e tentar encontrar caminhos, se reinventar, redirecionar. Toda crise, né, toda doença vem para colocar em ordem o que estava em desordem, né?
Então, a questão é exatamente essa. O que a gente poderia fazer para passar por essa situação com inteligência emocional, com esse equilíbrio? Tem uma coisa muito legal, que é a gente sempre focar naquilo que traz esperança. Então, a gente precisa sempre focar naquilo que traz esperança. Por que eu estou dizendo isso? Por duas coisas. A mente é o hotel mais caro do mundo. Não podemos hospedar lixo. Então, se a gente ficar o dia todo diante de mensagens, informações que não trazem esperança, o que vai acontecer? Então, para que serve a memória humana? A memória serve para você não precisar aprender de novo. Então, quando você recebe uma informação, a sua memória tem 3 processos. Ela vai codificar essa informação, ela vai armazenar essa informação e quando você precisar, ela vai recapitular. Por isso que o Alzheimer mata a memória antiga. Então, quando você for, tipo assim, ensinar alguma coisa a alguém, ensinar entre aspas, sempre comece por algo que ele já sabe. Então, se você codificar mensagens negativas, vai armazenar mensagem negativa. Quando você for trazer a memória, o que salvou Jeremias do suicídio? Foi que ele estava contemplando uma situação tão caótica quanto a nossa, a cidade destruída, ele tinha sido agente de Deus para evitar aquilo, o povo não acreditou, bateu nele, ele foi junto, contemplou e volta e vê o caos. E ele fica, Jerusalém, e ele fala assim, olha, isso aí vai me matar, e fala assim, eu vou trazer a memória que me dá esperança. A gente tem pregado muito sobre isso, trazer a memória que me dá esperança. Eu tinha prometido, né, que não ia acabar com o povo. O povo deveria ser exterminado. E a partir desse verso, ele é um outro homem, né? Uhum. Então, se a gente ficar... E isso é da neurociência, tá? Não é... Se você ficar trazendo informação, você vai codificar, vai armazenar, e aí, quando você for trazer a sua memória, trazer ao consciente, você vai ter o quê? Sempre pessimismo, medo, desespero, né? Porque você não tem esse filtro. Então, a memória não tem o que trazer. Então, é preciso que a gente trabalhe isso. E uma outra coisa interessante dentro disso, né? O pensamento gera sentimento e produz comportamento. Então, nós pensamos essa live, sentimos essa live e estamos fazendo essa live, né? Mas a felicidade ou a saúde, o que é? O equilíbrio entre pensamento, sentimento e ação. E a infelicidade também. Então, se eu penso uma coisa, sinto uma coisa e faço outra, ou vice-versa, eu vou ser infeliz, né? Então, não tem como descartar isso. Então, além de você focar no que traz esperança, precisa trabalhar uma mente com um pensamento positivo. Não positivismo, não. Uma mente motivada. Né? Uma mente motivada. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, vem pregar, Jesus prega o arrependimento. João Batista prega o arrependimento. Pedro prega o arrependimento. O que é o arrependimento lá? No Aurélio, arrependimento é voltar atrás de um erro. No grego é metanoia, mudança de pensamento. Sim. Pedro, o que faremos? Mude a forma de pensar em relação a Cristo e serão batizados. Então Jesus propunha uma mudança de pensamento que naturalmente vai alterar o sentimento e o comportamento. A gente quer pregar uma mudança de comportamento, o cara até muda o comportamento, mas a mente dele continua do mesmo jeito. Paulo, quando chega em Roma para pregar aquele texto teológico numa cidade das mais poluídas em todos os sentidos, ele fala assim, olha, transformado pela renovação da vossa mente. Né? Ou seja, toda mudança exterior, seja ela em que for, muda no campo da mente. Então, o que acontece? Até uma frase que eu peguei, né? Tem 3 coisas que só têm utilidade se estiverem abertas. É livro, guarda-chuva e a mente. Né? Então, a gente precisa pensar isso. Né? Então, tem 2 tipos de pensador. O pensador da impossibilidade, né? Que olha tudo de forma negativa. Você pode observar lá em Efésios 4, 8, Paulo fala assim, olha, se põe a sua mente nisso. Se há algum louvor, né? Nisso pensar. Não. E os pensamentos, e o cara que pensa na possibilidade, ou seja, ele examina o problema, ele vê nessa dificuldade uma oportunidade e ele vai procurar encontrar os aspectos positivos diante dessa situação.
Então, a gente sempre, diante dos fatos, a gente pensa sobre, sente e age. Então, se a gente pensa negativamente, porque a nossa mente está repleta de coisas negativas, a gente vai sentir sentimentos ruins e, com certeza, vai ter comportamento ruim. Uma das coisas que a gente pode esperar também é o índice elevado de suicídio nesses contextos aí. Sim. Porque as pessoas estão sendo saturadas de coisas ruins, de pensamentos ruins, e elas estão se sentindo muito mal e o comportamento não pode ser dissociado dessa tríade, né? Que é fundamental da gente pensar assim. Uma outra questão também importante... Deixa eu só falar rapidamente aqui. Nós temos mais ou menos uns 3 minutinhos e, infelizmente, a live vai cair. Então, o que eu quero propor, se o senhor puder, a live cai, né, encerra esse nossa etapa e a gente abre 20 minutinhos para os irmãos que quiserem fazer perguntas e o senhor responder perguntas. E aí a outra live vai acontecer na semana que vem, dando continuidade. Pode ser? Amém? Pode. Então vai cair daqui uns 2 minutinhos. Você que está aí ouvindo a gente, você que está seguindo a gente, continua, faz a sua pergunta. Vai ser 20 minutinhos para perguntas, o pastor vai responder. E você que está com a gente aqui, ainda não segue a nosso Instagram, segue a gente no Instagram para você ficar participando das atividades da igreja. A gente tem canal no Facebook, no YouTube, e certamente você vai ser muito abençoado que a gente está trazendo conteúdo. Se cair, você está sabendo que no próxima quinta-feira nós estamos juntos aqui 7 horas. Fala, pastor. Olha só, a Jânia Mendes é psicopedagoga, ela que fez comigo sobre como estudar em casa. Convida ela, que ela é uma irmã em Cristo, para você falar para os pais, para as crianças. Ela está aí, ó. Que benção, hein? Vamos falar com ela sim, hein? Já está convidada. Vamos falar depois para vir aqui participar com a gente também. Que benção. Pastor... Sobre essa nova modelo de ensino. Isso, pastor. Bom, irmão, muito obrigado. Pastor, fecha o seu raciocínio. A live vai cair a qualquer momento e a gente vai voltar com 20 minutinhos para o senhor responder as perguntas dos irmãos que permanecerem. Pode fechar o seu raciocínio, por favor. Tá bom, é só a gente vai continuar na semana que vem trabalhando essa questão de que a gente pode tirar alguns aprendizados, né, nessa situação também. Exatamente isso. Tá bom? A inteligência emocional realmente é algo que a gente precisa aprender a viver. Né? Irmãos, então nós vamos encerrar a live agora. Você que for assistir a gente pelo YouTube, pelo Facebook, você sabe, segue a gente nas redes sociais, segue no Instagram, que a gente vai estar sempre trazendo algum conteúdo e muito edificante para a nossa vida. Vamos encerrar agora. Deus abençoe você. Fique em paz em nome de Jesus.